Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichara da Silveira, este é o canal Resenha Forense, de volta com a nossa playlist sobre bioética, né? Um estudo ainda muito abrangente do ponto de vista filosófico, como já é possível perceber. Hoje eu inicio então mais um tijolão, né? Como eu gosto de chamar, é a obra do Enrico Berti, volume 1, Novos Estudos Aristotélicos, volume 1, este vocacionado ao estudo da epistemologia, da lógica e da dialética, evidentemente em Aristóteles. Como sempre, farei uma resenha dividida em capítulos, seguindo então o próprio lineamento da obra, né? E o primeiro capítulo aqui do Berti é intitulado O Estado Atual dos Estudos Aristotélicos na Itália. Não é propriamente um estudo filosófico, mas é interessante do ponto de vista bibliográfico, né, para você se situar entre aqueles autores italianos que mais escreveram sobre o assunto. Eu mesmo utilizo bastante o Giovanni Reale e talvez seja muito importante compreender suas premissas. Antes de avançarmos, curta o vídeo, se inscreva no canal e veja o link do Apoia-se aqui embaixo. Você pode ajudar o Resenha Forense com apenas R$ 2 por mês. Antes também, tem uma mancha aqui, ó. Isso aqui é o seguinte, eu estava cuidando do meu sobrinho ali, criança, e acabou manchando ali, ele deu uma babada aqui. Então vamos que vamos. Muito bem, capítulo 1 então. Deixa eu voltar aqui. O estado atual dos estudos aristotélicos na Itália, como eu falei, repetindo, não é um estudo aqui ainda propriamente filosófico, né? Mas é um bom arranjo histórico-social, talvez, daquele momento, ou melhor, do momento aqui pensado pelo autor, da produção italiana sobre Aristóteles, sempre muito fértil. E de antemão ele já avisa, deixarei de lado toda a literatura dedicada a Aristóteles no século XIX, então ele já está fazendo um recorte temporal aqui. Ele praticamente pega só o século XX mesmo, né? E ainda diz, não me parece necessário deter-me na literatura dos últimos anos do século XIX e dos primeiros do século XX. Então, ele vai falar mais ainda da segunda metade ali do século XX, né? A partir principalmente dos anos 1960, prodígios na produção aristotélica italiana. Acho que posso dizer que o primeiro livro italiano sobre Aristóteles, conceituado ainda hoje, é o de Guido Calogero, chamado Os Fundamentos da Lógica Aristotélica. Aqui, claro, na tradução, né? Ele também diz, remontam também à atividade da historiografia filosófica promovida e encorajada pelo idealismo gentiliano, né? Aqui ele fala de um autor chamado Gentili, muito importante lá na Itália. Outros estudos sobre Aristóteles publicados nos anos 1920 e 1930, os de Armando Carlini e Galvano della Volpe. Carlini publicou em 1929, a sua tradução da Metafísica, com introdução e comentário largamente utilizada até hoje. Realmente essa tradução italiana de Carlini da Metafísica Aristotélica é muito importante na Itália mesmo. Você percebe vários autores utilizando essa tradução. Existem outras agora mais famosas, principalmente a do Giovanni Reale, né? Mas a do Carlini realmente é muito famosa. E diz aqui o Enrico Berti, né, seguindo a resenha, o seguinte, em Carlini encontramos a influência de uma obra importante publicada na Alemanha em 1923, o Aristóteles, de um alemão chamado Werner Jaeger. Escreve J com J, né? Jaeger seria assim no português, né? Digamos assim, mas alemão fala-se então Werner Jaeger, Werner com W. O Jaeger já foi aqui citado, né? Pelo menos foi citação de citação, por que não? Mas foi o caso quando eu comecei a resenha do Giovanni Reale em Metafísica de Aristóteles. E o Giovanni já fez uma citação do Jaeger. Na hora eu me perguntei, olha, talvez seja um alemão. E agora eu confirmo aqui, é um alemão mesmo, né? Jaeger, que é muito importante também. Talvez seja o alemão mais citado, um dos mais citados nos estudos da Metafísica de Aristóteles. E diz Berti, o estudo de Jaeger dos fragmentos das obras perdidas de Aristóteles influenciou a tradução e a interpretação de alguns desses fragmentos. Igualmente, segue o nosso autor agora resenhado, Galvano della Volpe, que se tornou depois o maior filósofo marxista italiano dos anos 1950, estava sob a influência de Giovanni Gentili, aquele que eu mencionei há pouco, né? Gentili é muito importante, e de Calogero, quando escreveu em 1938 o estudo sobre o princípio da não autocontradição, para quem gosta de Aristóteles, tertium non datur, né? Muito importante dentro do âmbito lógico aristotélico. E o conceito de substância primeira em Aristóteles, também muito importante no estudo metafísico mesmo das causas primeiras. A obra aqui citada é intitulada Atti dell'Accademia delle Scienze, dell'Istituto di Bologna.
Entre os estudos de Carlini e o de Della Volpe, situam-se do ponto de vista cronológico, então, entre os dois, né, um autor chamado Marino Gentili, que foi discípulo de Carlini. Marino Gentili publicou uma importante monografia, intitulada Rendiconti della Scuola Normale Superiore di Pisa, que seria a doutrina platônica das ideias de Aristóteles, ou ideias número, né, de Aristóteles, ainda hoje amplamente utilizada. Depois, em 1935, Gentili escreveu um artigo para a então Rivista de Filosofia Neoscolástica, intitulado As Posições do Problema do Ser na Metafísica de Aristóteles, no qual propunha, ainda que de forma abreviada, uma solução aos problemas levantados por aquele autor alemão que eu mencionei há pouco, o Werner Jaeger, a respeito da evolução da metafísica aristotélica. Alguns anos depois, nem tantos anos assim, mas já em 1938, né, 3 anos depois desse artigo, o mesmo Marino Gentili teorizava o valor clássico da metafísica antiga no ensaio de mesmo título, publicado como apêndice ao volume A Metafísica Sofística, editado em Padova. O método histórico-genético, introduzido no estudo de Aristóteles por Jaeger, estava então atraindo outros estudiosos italianos. Então o estudo de Jaeger teve muita influência mesmo ali, principalmente na primeira metade, naturalmente primeira metade do século XX, na Itália, né? Teve uma repercussão grande. Uma importante contribuição neste setor foi dada por Augusto Rostagni, escreve Rostagni, então fala Rostagni, mais ou menos assim, com um artigo sobre o diálogo aristotélico. E aqui vem um trecho em grego, eu não sei ler grego, não vou me arriscar não. Na Rivista di Filologia e di Istruzione Classica, eu acho que é Filologia, né? Filologia, talvez, em 1927. E isto viria a preencher uma lacuna dos estudos de Jaeger. Aqui diz Berti que Rostagni também é um autor muito importante no sentido das traduções, né? Ele traduziu, e não só traduziu, como comentou também a Poética de Aristóteles, outra obra muito importante. Segue Berti dizendo que Bione aceitou e até acentuou as hipóteses jaegeriana, ou melhor, a hipótese jaegeriana, no singular, segundo a qual as obras perdidas de Aristóteles teriam sido compostas na juventude e teriam como característica uma forte inspiração platonizante. Naturalmente, né? Aristóteles teve contato com Platão, é evidente assim a influência de Platão sobre seu pensamento. A gente percebe isso já na metafísica, quando ele fala, por exemplo, da abstração dos números, né? Que teria uma causa, uma eficiência diferente do ponto de vista causal aristotélico. A obra de Bione abriu a porta a uma série de pesquisas sobre o assim chamado Aristóteles perdido, né? As obras que ainda se conheciam até então. Alfonsi contribuiu para a descoberta de novos fragmentos, a qual também se dedicou Giuseppe Lazzati, com um livro famoso em que demonstrou a influência de Aristóteles, ou melhor, do Aristóteles perdido sobre os primeiros escritores cristãos. Contemporaneamente, ocupavam-se de Aristóteles outros estudiosos cuja inspiração não se reduz nem à do idealismo gentiliano, não é? Nem à do neo-humanismo jaegeriano. O mais importante deles é certamente Rodolfo Mondolfo, muito importante também, já foi citado, inclusive, eu acho que foi no nosso estudo do embrião humano, na obra do Lodge da Cruz. Acho que foi lá, mas eu já citei Mondolfo em algum lugar. Filósofo marxista que já se destacara no campo dos estudos de filosofia antiga com a antologia O Pensamento Antigo, e principalmente com os seus primeiros volumes na revisão da Philosophie der Griechen, de Eduardo Zeller, na verdade Edward Zeller. Em 1934, ele publicou a obra Sobre o Infinito no Pensamento dos Gregos, na qual tratava amplamente também de Aristóteles, assunto também realmente importante na obra aristotélica, né, o problema do infinito na metafísica. E em explícita polêmica com o idealismo gentiliano, mostrava a presença dos filósofos, ou melhor, nos filósofos antigos de doutrinas que o idealismo considerava tipicamente modernas. Segundo Mondolfo, Aristóteles também sustenta uma teoria do infinito presente no livro 12 da Metafísica, né? Já já a gente chega lá, a gente está no livro 1 ainda aqui nas resenhas do canal. Avançando um pouquinho, eu sei que essa parte não parece ser tão importante, né? Mas pelo menos é interessante para a gente se situar na produção italiana sobre Aristóteles, né, que é muito rica. De inspiração diferente é a Filosofia Primeira de Aristóteles, obra de Emilio Oggioni, que, refazendo a revolução da metafísica aristotélica, se opõe explicitamente à tese jaegeriana, né, fugindo um pouquinho daquele mainstream alemão, digamos assim, da primeira metade do século XX na Itália,
de uma passagem do platonismo ao antiplatonismo, defendendo uma evolução de tipo inverso, né? Curioso. É um Aristóteles menos platônico, por assim dizer, né? Antiplatônico eu acho até meio forçado. O Giorni elaborou em seguida um comentário a uma tradução italiana da metafísica de autoria de Pietro Eusebietti, mas sua interpretação não encontrou muita repercussão. O Eusebietti também fez a primeira tradução de uma importante obra aristotélica que vai ser resenhada aqui também, chamada Alma, né? Ou da Alma, sobre a alma. Enfim, a obra de Aristóteles dedicada ao problema da alma. Após o parêntese de guerra, obviamente ele está falando aqui das guerras mundiais, né? Retomaram-se os estudos italianos sobre Aristóteles e a distinção, sobretudo, das universidades, entre elas a Universidade de Pádua. Naquela universidade, né, em Pádua, eram docentes o latinista Concetto Marchesi e o helenista Manara Valimili. Escreve Valdimigli, em português, digamos assim, mas fala-se então Valdimili. Aí eles reuniram-se depois de alguns anos o já citado Marino Gentili, já mencionei o Gentili anteriormente, e Carlo Giacon, um jesuíta, que em 1947, um pouquinho depois da Segunda Guerra, publicou 2 monografias, Ato e Potência, e também O Devir em Aristóteles, numa interpretação tomista, né? Foi sucessor de Valdimili na cátedra de grego Carlo Diano, que tomou a iniciativa de fundar em Pádua, ainda em 1956, alguns anos depois, né, o assim chamado Centro para Estudos de Aristóteles, que também tem um papel muito decisivo na Itália, de certo contribuiu para a proveitosa década de 1960, sobre a qual Berti falará mais tarde. E ainda nesse primeiro capítulo, evidentemente. Os primeiros frutos da atividade do Centro Aristotélico de Pádua, aqui citado, foram alguns, né, mas foram os seguintes, né, rapidamente aqui. Tem mais detalhes, mas eu vou tentar resumir. A tradução e o comentário do De Interpretazione, na verdade, Interpretazione, organizados por Ezio Riondato. O livro de Eupídio Mione, sobre manuscritos de Aristóteles conservados nas bibliotecas do Vêneto. A edição com tradução e comentário do De Caelo, organizada por Oddone Longo. E a coletânea Studia Aristotelica. Um testemunho desse fervor é o fato de que o 12º Congresso Internacional de Filosofia, muito importante também, muito citado por aí nos textos acadêmicos, realizado em Veneza em 1958, cujo secretário de organização foi o padre Giacon, aquele jesuíta tomista, Carlo Giacon, né, que eu mencionei há pouco, autor, repetindo, de Ato e Potência e o Devir em Aristóteles, mas dedicou uma sessão inteira ao estudo de Aristóteles e do assim chamado aristotelismo, e seus resultados foram publicados então no volume 9 das suas atas. É o que hoje a gente chama de anais, né? Claro que nesses tempos as atas eram mais importantes do que as porcarias que saem por aí hoje. O nome da ata, né? Na verdade, o nome do evento seria Aristotelismo Padovano e Filosofia Aristotélica. Está dentro aí das atas deste 12º Congresso Aristotélico. Em outros lugares também, nos anos de 1950, retomaram-se os estudos na Itália sobre Aristóteles. Em 1959, saiu o livro de Giuseppe Scarpati, intitulado Discurso e suas partes em Aristóteles, com tradução e comentário parcial do De Interpretazione. Em 1955, o editor Einaudi, de Turim, publicava a primeira tradução italiana integral com comentário do Organon, que é muito importante para entender Tomás de Aquino, tá? De Giorgio Colli. E em Turim surgiram outros 2 estudiosos de Aristóteles, Armando Plebe e Carlo Augusto Viano. Uma outra sede que se distinguiu pela quantidade, pelo nível de seus estudos, foi a Universidade Católica de Milão, também importante, onde a prevalência de uma orientação filosófica de cunho tomista explica um notável interesse por Aristóteles. Claro que seria tomista, né, uma universidade católica. Com colaboração de estudiosos de alto nível, como Emanuele Severino, Adriano Balsulla e também Giovanni Reali. O primeiro, ou seja, Emanuele Severino, dedicou um ensaio à ontologia de Aristóteles, que, polemizando contra a interpretação cosmológica, entre aspas, que tinha sido dada por Armando Carlini ao conceito de ser enquanto ser, valoriza seu significado do ponto de vista propriamente metafísico e teológico. Naqueles mesmos anos, Severino, né, que é o primeiro autor ainda, né, o Emanuele Severino,
traduziu e comentou o livro primeiro da física e o livro quarto da metafísica. Talvez o livro quarto seja o mais importante de todos ali, né? Valorizando sempre, do ponto de vista teórico, as posições aristotélicas. Adriano Balsola, por sua vez, depois do artigo sobre a teleologia, ou melhor, teleologia aristotélica e o valor da atividade noética, não se ocupou mais de Aristóteles. De modo contrário, quem se dedicou mesmo ao estudo de Aristóteles, todo mundo sabe disso, com empenho, ainda que criticado por alguns, mas com empenho, sempre também maior e com mais resultados, foi, sem dúvida alguma, Giovanni Reale, né? Um autor importantíssimo, não à toa resenhado aqui no canal. Nos anos 1950, ele se destacou principalmente por algumas discussões críticas de importantes trabalhos sobre Aristóteles, como os de Zuecker, Golk e Vandt. Nelas, sempre assumiu posições claramente contrárias a interpretações do tipo evolucionista e favoráveis à apresentação bastante coerente e sistemática do pensamento aristotélico. Também se destacou por um importante artigo sobre o problema das categorias, no qual conciliou a interpretação lógico-gramatical de Trendelenburg e Appelt com a ontologia de Bonitz, de orientação tomista, né? Giovanni Reale é um autor tomista, ou melhor, também de orientação tomista são também as obras de Composta e Soleri. Nesses anos, também em Milão, né? Veja que aí nos anos 50, passando para os anos 60, a Itália começou a ficar mais preocupada nesse empenho de estudar Aristóteles, inclusive com as novas traduções, né? Mas nesses anos também em Milão, dessa vez no âmbito da Universidade Estatal, Leo Lugarini trabalhava sobre Aristóteles. A verdadeira e propriamente dita explosão dos estudos aristotélicos na Itália ocorreu, como eu já havia dito, né? E como diz agora Berti, nos anos 1960. Né? A década de 60 realmente foi muito importante, a começar pelo fertilíssimo, é isso mesmo, né? Pelo fértil ano de 1961, né? E nesse ano vieram a lume, na mesma época, 5 livros sobre Aristóteles. Aristotélica, de Livio Schirolo, História e Metafísica no Pensamento de Aristóteles, de Ezio Riondato, na verdade, Aristóteles e a Ideia da Filosofia, de Leo Lugarini, mais uma vez citado, O Conceito de Filosofia Primeira e a Unidade da Metafísica Aristotélica, do Giovanni Reale, e O Conceito de Fazer em Aristóteles, de Gianni Vattimo. Giovanni Reale, na monografia sobre a metafísica, que é resenhada aqui no canal, tem 3 tomos, né? Impressionante, muito bem feito. Mas ele demonstrou que não existem contradições nem alterações na concepção aristotélica da filosofia primeira. Mas ela sempre foi concebida por Aristóteles, ao mesmo tempo como ciência das causas primeiras, que é a aitiologia, ciência do ser enquanto ser, a ontologia, e ciência da substância, ou ziologia, e a ciência do divino, teologia. Aqui uma identificação, talvez, das 4 causas, né? Causa formal, eficiente, substancial. E agora, eu não me lembro qual era exatamente a 4ª causa. Deixa eu só pegar aqui na resenha que eu estou fazendo do Aristóteles. É normal esse tipo de esquecimento, porque há debates até sobre... no 4º ponto do livro 1, existe uma discussão para saber se o Aristóteles se referia à causa 2, a 1 ou uma terceira nova causa, e há divergência sobre isso. De qualquer maneira, as 4 causas são... essência, né? É o problema da essência, ou natureza essencial. A segunda é a causa da matéria, né? Ou substrato, como coloca Aristóteles. A terceira é o princípio do movimento, né? E, finalmente, a 4ª é a finalidade, o bem, né? Que aqui seria realmente um encaixe aí. Aitiologia, ontologia, ousiologia e teologia. Peço desculpas pelo meu lapso, já recuperado, e vamos que vamos. As diversas definições integram-se reciprocamente, porque as causas primeiras são as causas do ser enquanto ser, ontologia. A substância é o primeiro dos sentidos do ser, e o divino é o primeiro gênero de substância. Essa tese foi acolhida praticamente por unanimidade pelos estudiosos de Aristóteles, ainda que não falte quem tenha acusado Giovanni Reale de ter reduzido a filosofia primeira de Aristóteles à sua dimensão teológica, principalmente. Por isso que ele é muito criticado, né? Reale também continua a produzir em seguida uma série de estudos, todos de alto nível, sobre vários aspectos do pensamento aristotélico, como a doutrina da potência e do ato, a multiplicidade dos significados do ser, a doutrina da substância, bem como sobre a metafísica de Teofrasto, iluminativa para compreender a metafísica de Aristóteles. Por fim, ele publicou uma nova tradução de metafísica, destinada a substituir a anterior. Provavelmente eu já tenho a nova, né? Ou melhor,
destinado a substituir aquela mais famosa que eu já mencionei aqui, do Carlini, né? Provavelmente a metafísica comentada aqui do Giovanni Reale que eu tenho é justamente essa que ele tentou usar para ficar mais famosa, né? Ali entre os italianos, eu acho que é a mais famosa hoje. Não que Carlini tenha perdido a sua importância. Nos anos seguintes, 1961, né, depois disso, a produção de estudos italianos sobre Aristóteles continuou num ritmo muito elevado. Houve o primeiro Symposium Aristotelicum Internacional, em Oxford, 1957, por iniciativa de Ingemar Dühring, com a participação dos maiores aristotélicos, entre os quais o próprio Werner Jaeger, aquele alemão importante, Sir David Ross e o Monsenhor Augustin Mansion. Não sei como pronuncia porque eu não sei a nacionalidade dele. Os anais desse simpósio, Aristotle and Plato, não sei pronunciar o inglês aqui, mas in the mid-4th century, foram publicados em 1960. Se eu errei o inglês aí, peço perdão. Deve-se registrar a contribuição fundamental trazida por Mário Untersteiner, acho que é assim que fala, com tradução e comentário dos fragmentos do diálogo de Filosofia, melhor dizendo. Gabriele Giannantoni traduziu todos os fragmentos do Aristóteles Perdido, e ao tema do Aristóteles Perdido ainda podem ser referidos os notáveis artigos de Margherita Isnardi Parente. Um outro tema que atraiu a atenção dos estudiosos italianos ainda, de 1960, né? Vocês vejam aí como essa década foi importante, ligado a pesquisas que se levaram a cabo contemporaneamente no exterior, foi o problema do método praticado por Aristóteles em seus tratados, ou seja, o método apodídico ou dialético. A isso, com efeito, dedicou-se o segundo Symposium Aristotelicum, realizado em Louvain, em 1960, cujos anais foram publicados em 1971, com o título Aristóteles e os Problemas do Método, ou de Método. Disso tratavam também duas importantes monografias, a de Wolfgang Wieland, de Aristotelische Physik, e a de Pierre Aubang. Aqui vai ser francês, eu não sei nem como se pronuncia, mas eu acho que é Le Problème de l'être que Aristotle. Não sei como se pronuncia. Acho que seja assim. Ou Ques Aristotle, porque tem um Z ali no Q, né? C-H-E-Z. Aristote, na verdade. Enfim, foi editado em Paris. Também eu, né, a Bert aqui falando dele mesmo, me ocupei do método dialético, de sua relação com o apodídico, na monografia A Universidade, ou melhor, A Unidade do Saber em Aristóteles, em 65. Tive a ocasião de voltar à mesma matéria com 2 artigos sobre o princípio da não contradição, tertio non datur, importantíssimo, e com uma comunicação sobre a dialética em Aristóteles, apresentado no encontro franco-italiano sobre Aristóteles, promovido em 67 pelo Centro Aristotélico da Universidade de Pádua, aquele mesmo que eu falei que foi muito importante e ainda é. Um outro tema conexo ao do método que muito interessou os estudiosos italianos nos anos 60 foi a lógica aristotélica. Foram publicados os livros de Camillo Negro, A Silogística de Aristóteles, em Bolonha, 65, e Mário Mignucci, A Teoria Aristotélica da Ciência, em Firenze. Mignucci continuou se ocupando da lógica aristotélica. Vittorio Sainati dedicou à lógica um importante trabalho com sua História do Organon Aristotélico, primeiro volume, dos tópicos ao Sobre-interpretação, e foi publicado em 68. O segundo está em elaboração, sobre os analíticos. Eu não sei se já foi publicado. Da lógica, finalmente também se ocupa o napolitano Paolo Consenza, que, após o seu volume intitulado Sensibilidade, Percepção e Experiência segundo Aristóteles, escreveu vários artigos em um volume sobre técnicas de transformação na silogística de Aristóteles. A esta área se reportam também as traduções com comentário das categorias, organizadas por Domenico Pesce, e sobre a interpretação por Dario Anticeri, o coautor do Giovanni Reale, nessa coletânea aqui em 7 volumes, que o Aldrin, o meu amigo, vai até fazer um longo estudo lá no canal dele. Procure aí depois, canal do Aldrin, tá? Coloquei o link no vídeo passado até para quem se interessar. Joga aí, canal do Aldrin. E também dos tópicos, acompanhado com ampla introdução e de aprofundado comentário por Attilo Zadro. Mas também outros aspectos do pensamento aristotélico foram amplamente considerados pelos estudiosos italianos nos anos 60. Mais uma vez, voltando a falar da década de 60, né? Como ela é importante. O livro de Antonio Russo sobre a filosofia da retórica em Aristóteles e de Drago sobre a justiça e as justiças, leitura do livro quinto da Ética Nicômaco.
O de Renato Laurenti, sobre Gênese e formação da política de Aristóteles. O de Pierluigi Donini, sobre a ética da Magna Moralia. Guido Morpurgo Taliabue, sobre a linguística e estilística de Aristóteles. De novo, de Laurenti e os estudos sobre o econômico atribuído a Aristóteles. O livro de Pietro Braido sobre a paideia aristotélica. E o de Luigi Ruggio sobre tempo, consciência e ser na filosofia de Aristóteles. Foram organizados na Itália também novas edições críticas de textos aristotélicos, como as das obras de biologia por Luigi Torraca e Gerardo Marenghi, e o De Anima por Antonio Giannone, bem como novas, na verdade é Annone, eu acho, bem como novas traduções italianas com comentário, entre as quais da metafísica, da física, as duas do Antonio Russo, e o De Generazione et Corruptione de Paolo Cristofolini. Do De Anima, dos Parva Naturalia, da política e do econômico, todas de Rento Laurenti, e a tradução parcial de retórica por Antonio Pieretti. Vejam como os anos 60 foi realmente, a década de 60 foi muito boa, do ponto de vista não só qualitativo, mas também quantitativo, né? Muita coisa saiu, muita produção foi feita. Produção de ponta, tá? Não um paper meia boca que tem por aí. Nos anos 70, os estudos italianos sobre Aristóteles continuaram a se desenvolver num ritmo acelerado. Ele cita aqui um autor chamado Walter Leslie, que tinha publicado para o Centro Aristotélico, aquele centro de Pádua, né, um livro em língua inglesa, Logic and Metaphysics, no qual se tornam claras as implicações lógicas da metafísica de Aristóteles. No mesmo ano, trabalharam Angelo Capetti, que explanou a estrutura lógica da física aristotélica, e Carlo Natali, que se ocupou da estrutura lógica da teologia, mostrando como ela coincide com a própria ontologia. Ou seja, chega a colocar a existência de Deus por via dialética, e também em ligação com o grupo, mesmo sem dele fazer parte formalmente, também trabalhou Antonio Pieretti, que mostrou de maneira original as múltiplas conexões entre a retórica aristotélica e a cultura grega do século IV. Um outro grupo de pesquisa constituiu-se em Pávia, sob a direção de Mauro Vegetti. Este empenhou-se com Lanza, o Diego Lanza, no último trabalho de análise metodológica das obras de biologia de Aristóteles. Da colaboração entre o grupo de Pádua e o grupo de Pavia, surgiu ainda o projeto de completar, por delegação de Rodolfo Mondolfo, a quem sucedeu Vittorio Ezio Alfieri, a revisão de parte de Philosophie des Griechen de Zeller, referente a Aristóteles, e mais recentemente, contudo, Vegetti e Lanza acentuaram suas pesquisas sobre Aristóteles num sentido declaradamente marxista. Carlo Augusto Viano continuou nessa época seus estudos sobre Aristóteles, completando uma nova tradução, né, com introdução ampla e comentário, de novo da metafísica, né. Eu acho que é a obra mais importante, assim, no sentido de tradução na Itália, em qualquer outro lugar do mundo, foi metafísica. Talvez o Organon, né. Na minha opinião, diz Berti, essa obra, juntamente com a de Reale, coloca as edições italianas da metafísica numa posição de primeiríssimo plano no quadro internacional dos estudos aristotélicos. De fato, né, você pega texto até de grego por aí, o Giovanni Reale é bastante citado, né. A parte oriental ali da Europa, alguns papers que eu encontrei na internet, realmente o Giovanni Reale é muito citado. Também aqui no Brasil, então, nem preciso dizer, né, com a tradução que é a dele, todo mundo leu o Giovanni Reale. Também continuam os trabalhos de tradução e comentário das obras de Aristóteles na coleção Filósofos Antigos da editora Lofredo. Nela se publicou o De Generazione et Corruptione, com a organização de Maurizio Migliori, enquanto Mignucci trabalhava nos analíticos segundos, Zadro nas refutações sofísticas, Laurenti nos fragmentos dos diálogos e um outro estudioso de Pádua, Giancarlo Movia, no De Anima. Por toda essa evolução de atividades, os estudos italianos sobre Aristóteles conquistaram reputação em forma internacionais, e é ainda no âmbito da cultura italiana que os estudos sobre Aristóteles tiveram ressonância sempre maior. De fato, né, a gente percebe isso na própria literatura filosófica. Eu volto na próxima resenha deste livro, no capítulo 2º, para falar das estratégias de interpretação dos filósofos antigos. Ele vai falar de Platão e Aristóteles. Aqui aí a pegada já fica mais filosófica. O primeiro capítulo não deixa de ter a sua importância para a gente entender por que, afinal de contas, Giovanni Reale, né? De onde surgiu essa tradução dele aqui no Brasil? Por que ele é tão importante? E aí aqui a gente tem uma explicação, pelo menos
pelo menos na visão do Berti. Meus amigos, é isso, um abraço e até mais. Tchau, tchau.